trouxe para nós. Ó, gente, por favor, também, então, agradecendo a todos a presença aqui no nosso grupo, e lembrar que é muito importante que o pessoal assine a lista de presença, é muito importante que o pessoal registre lá a sua presença, né? Para nós é muito importante, né? Para a gente ter esse controle, e pronto, né? E a gente vai também tentando modificar o que a gente acha, que deve ser feito. Então, ó, estamos aqui com as fotos da Carmen, ó. Tu quer compartilhar alguma coisa, Carmen, sobre as tuas fotos? Aí, profe, fiz um mini estúdio, porque não dá para toda semana chovendo, com neblina e sol, sem sol. Aí fiz um mini estúdio com uma estátua pequenininha. E aí fui inventando aí o zoom, a estátua sozinha, com as flores. E essa me deu trabalho, essa foto deu trabalho, porque estava muito escuro e a luz estava bem, assim, o dia bem preto, e aí tive que botar a lâmpada. E aí botei na mão, na cozinha, contra a parede, assim, e tirei com a outra mão do celular. Esse aí botei no mini estúdio, com a cartolina. Fiz um altar. E esse aí tirei na mão, na porta da cozinha. E por outro, né, cara, isso que você trouxe, né, que é uma coisa que a gente conversa bastante, que é, né, a luz, fotografia tem que ter luz. Se a gente vai fazer foto num dia que está nublado, que tem pouca luz, no dia que está escuro, ou de noite, por exemplo, a gente tem pouca luz, não dá? E a gente consegue ver que as fotos não ficam tão legais como mais um monte de fotos que você mandou já para nós aqui. A máquina, ela aí vai depender muito da qualidade da máquina fotográfica também, né? Mas pronto, tá ótimo, cara. É aquela história, ó. Você fez ali, e aqui você fez umas montagens no Photoshop. Isso. Aí coloquei uma coisa legal, bonita aí, eu gostei. Que bom, ó, gente. Isso aí mesmo, ó. Pode brincar à vontade, tem um monte de coisa no Photoshop. E é esse o exercício, né? Se tivesse mais o segredo luz, é luz. o segredo sempre é luz, gente. Fotografia é luz. Fotografia tem a definição de fotografia é luz, né, gente? E pronto. Muito obrigado, hein, Carmen? Muito obrigado, querida. Obrigado, profe. Obrigado a você. Ó, a Maria dos Dores está por aí, não sei se ela, ou se ela caiu. Ela está ruim com a internet, né? Ó, ela mandou para nós aqui algumas coisas, ó. Botou ali o vinho na frente do banner. Aqui tirou uma foto em preto e branco. Aqui aquela história, né, gente? Que essas fotos, assim, lembrarem de afastar um pouquinho e usar um pouquinho o zoom, né? Lembrar também de ter cuidado quando a gente fotografa, assim, de pegar o nome completo ali, de repente, né? Não sei, tá bem cortado, bem no nome, né? Se a gente fosse publicar essa foto, já não ia ficar tão bacana, né? O pessoal não ia achar tão... Ó, e aqui mais as pimentinhas, coisa boa, pimentinha, adoro pimenta. Olha que legal. Bom, ela não está por aí, né? Não. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma aula expositiva para vocês, que daí a gente conversei com a Bruna e com a Cris, e aí a gente, então, decidiu tentar fazer umas mudanças aqui. Então, a aula de hoje vai ser é uma coisa que ela é bem técnica, digamos assim, né? Mas que é algo que é importante das pessoas saberem, dentro da fotografia, dentro da imagem. E, na verdade, é isso, né, gente? Não é nem algo importante dentro da fotografia hoje em dia. Hoje em dia é algo importante para tudo. Porque a gente usa a fotografia em tudo hoje, né? Então são conceitos que a gente vai tendo, assim, né? Então, ó, vamos começar essa aula expositiva, então, ó. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Ó. E quem quiser se sentir à vontade pode responder o que é um mosaico. Se alguém quiser responder, se alguém quiser dizer o que acha que é um mosaico para participar.
Pode levantar a mãozinha aí. O que é um mosaico, ó, gente? Tô fazendo essa pergunta, né, para gerar uma... Tentar fazer um link da coisa, né? O que é um mosaico? Ó? Diga aí, Carmen, querida. Eu acho que é um trabalho com o que eu conheço com pedacinhos de colagem, de coisas. Aí aparece um desenho só. Ah, então é uma colagem de pedacinhos pequenininhos para a gente formar um desenho grande, é isso, então. Tá, muito, muito bom. Ó. Então, a Carmen trouxe para nós a definição dela. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre mosaico? O que é mosaico? Se tem mais alguma ideia do que pode ser, alguma outra definição? Ó, então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu trouxe aqui, ó. Mosaico. Ó. É uma arte decorativa que consiste em criar figuras geométricas ou abstratas com pequenos fragmentos de materiais. Essa técnica é aplicada em superfícies planas. Essa técnica é aplicada em superfícies planas, como pisos, paredes e quadros, além de esculturas. Né? Daí tem a definição do grego, tem um mosaico, é relativo a musas. Né? Daí tem aqui alguns exemplos de mosaico, ó. Eu coloquei aqui. Então é bem o que a Carmen disse para nós, né? A gente pega pequena, por exemplo, esse da esquerda aqui a gente está vendo bem definido, né? Pega uma cor azul, outra cor azul, cor amarela. Aqui, por exemplo, eu consegui desenhar uma arara, né? Uma arara, né? Toda colorida, olha que bonita. Ó. Um pouquinho estilizada, mas tudo bem. E quando fica um pouco estilizada, dá para ver, né? Que o mosaico é maior, né? Uns pedaços grandes. Às vezes, quando ele é feito com uns pequenininhos, fica bem mais realista, né? E por que eu estou falando de mosaico, gente? Estou falando de mosaico, porque o mosaico ele também tem a ver com fotografia hoje em dia. Ó. Então, eu vou deixar aqui a pergunta agora. Ó. Alguém aqui sabe o que é um pixel? Com certeza vocês já ouviram essa palavra. Alguém que já ouviu a palavra pixel? Ou alguma palavra parecida com essa? Sim. Compartilhe com a gente aí. Eu não, prof. Pixel. Então, ó, gente, hoje em dia a gente ouve muito falar em pixel na nossa câmera fotográfica, inclusive, né? Que tem aquela função megapixel, né? Então, a gente... Inclusive, é uma forma da gente... perceber a qualidade da máquina, né? Quanto mais megapixel... Ó, a Tânia disse aqui, ó, acho que tem mosaicos em algumas calçadas antigas de Pelotas. É bem isso, Tânia, bem legal, é isso aí mesmo. Tem aquela calçada famosa, também conhecida, a calçada portuguesa, né? Que o pessoal faz com aquelas pedrinhas, né? Isso tudo é mosaico, né? Quando a gente vai montar. E aí, então, eu trouxe o que é o pixel. O que é a palavra pixel? O que significa a palavra pixel? Pronto, a gente ouve hoje em dia muito falar em megapixel, seria uma palavra derivada da palavra pixel, né? O megapixel significa 1 milhão de pixels daí, né? Quando a gente fala mega na frente de algo é porque é 1 milhão. Então, megapixel seria 1 milhão de pixels. Mas pronto, ó. E um pixel seria um pixel só, né? O que é um pixel? Né? Então, ó. O que é um pixel? Então, o termo pixel é uma junção das palavras picture e element, que significa elemento de imagem. Ela é a menor unidade que compõe uma imagem digital. Tá? Então, o pixel é da imagem digital, independente da qual seja a fonte. Ao ampliar a imagem ao máximo, conseguimos ver claramente o pixel na composição das imagens. E aqui eu botei, não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó, eu botei uma figura que ela está bem pixelizada, ó. A gente mais ou menos consegue saber o que ela é, o que é, né? Só que ela está quadriculada ali, ela está... Peraí, deixa eu ver se eu consigo esconder esse coisa. Isso. Ó, então, ela... Ó, a gente dá para ter uma ideia, mais ou menos, que são morangos, né? Mas a gente não tem bem certeza, ó, porque ela está toda
pixelizada, né? Então, o pixel seria a mesma coisa que uma pedrinha do mosaico. Uma pedrinha do mosaico seria um pixel, né? Lembra do mosaico, então, que a gente conversou agora? Todo mundo já viu na calçada. Às vezes é arte, né? Às vezes a pessoa faz um mosaico para botar na parede, coisa bonita, né? E o pixel vai ser parecido com isso no mundo digital, né? Que é assim que a gente vai montar as imagens. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém teve uma ideia de alguma pergunta referente ao assunto? Quando aumenta o pixel, a imagem fica nítida ou fica assim borrada? Vai depender da camiseta. Inclusive, a gente vai ver um pouco isso hoje aqui também. Ó. A gente vai entender um pouco como é que é a história do pixel, como é que a gente deve... como é que a gente pode, né, pensar as imagens também com relação ao pixel. Né? Ó, mais exemplos aí. Então ó, a gente já viu um exemplo da gente juntar bastante, né, tentar aproximar o mundo real do mundo do digital, é essa, né, de tentar comparar com um mosaico. E sempre lembrar, então, o que vai ser o pixel? Então, o pixel vai ser uma daquelas pedrinhas do mosaico. E uma só delas é um pixel. Duas delas vão ser 2 pixels. E assim vai, né? 3 pixels, 4 pixels. Tem 1 milhão de pixels. 1 megapixel, daí eles chamam megapixel, daí, né? Para não ficar dizendo 1 milhão de pixels. Fala, não, megapixel. 1 megapixel. Então, quando a gente vê uma máquina que diz lá, eu tenho que comprar um celular lá e ele está dizendo que o meu celular é 12 megapixels. Né? Então, 12 megapixels são 12 milhões de pixels. E vocês conseguem imaginar um mosaico com 12 milhões de pontinhos. Assim. E isso vai ser a resolução da máquina de vocês. Mas isso a gente vai ver com calma agora. A Tânia, diga, Tânia, alguma pergunta? Não, eu ganhei uma câmera fotográfica e ela diz assim, 12.0 megapixels. É isso aí. Então, a tua câmera, então ela tem a câmera do teu celular, ela tem 12 milhões de quadradinhos do mosaico. Ela é um mosaico que vai ter 12 milhões de pontos, né? Obrigado, Tânia. Depois a gente vai fazer um exercício aí também para ver, para vocês mexerem no celular aí também e descobrir mais coisas. Então, vamos passar aqui. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui, ó, olha essa imagem aqui, ó, gente. Ó. Então, ó, a gente vê a imagem da esquerda é a imagem de longe, ó. Ó, Ana Cristina, boa tarde, Ana Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente está fazendo uma aula expositiva aqui sobre imagem, ó. Então, ó, a imagem da esquerda, digamos assim, é a imagem original, né? Se a gente der um zoom, tá vendo ali na orelha do bichinho ali, ó, tem um quadradinho vermelho, que daí a gente deu um zoom, né? E ficou ali naquele quadradinho, ó. E daí a gente vai olhar para a orelha do bichinho e a gente já não consegue ver que é uma orelha direitinho, ó. Ela está toda pixelizada. Ó. Por quê? Porque a imagem grande, então, ela é feita por todos esses pontinhos aqui, ó, como se fosse um mosaico. É a mesma coisa do mosaico da rua, da calçada, só que ela acontece dentro do computador, né? Quando a gente tira uma foto, a gente tira a foto, ela monta a foto, então, os pixels, os pontinhos, um do ladinho do outro, cada um de uma cor, que quando a gente olha eles de longe, eles ficam... Quando a gente olha de longe, a gente consegue ver a imagem. E quando a gente olha de pertinho, a gente não consegue ver. Então, isso acho que responde um pouco a tua pergunta, né, Carmen? Não sei se a Carmen está aí, isso responde um pouco a pergunta da que a Carmen fez agora há pouco. Aqui, ó. Então, ó, quando a gente faz zoom, a gente está aproximando os pixels. Ó. A gente vai ver mais de pertinho, ou seja, a gente não
não consegue ter uma noção real da coisa. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta até agora aqui, se alguém tem alguma dúvida. E digo para vocês, esse assunto é um assunto que algumas pessoas até vão achar chato, eu acho primassa, né? Mas algumas pessoas vão achar até chato, que é uma coisa mais técnica, digamos assim, né? Mas que é importante que a gente saiba, para a gente poder tomar decisões, para a gente, quando tirar foto dos nossos produtos, a gente mandar uma foto boa para o pessoal. Diz aí, Cris, qual é a tua dúvida aqui? Não, esse detalhe dos pixels é bom, inclusive, para quando a gente vai adquirir um aparelho telefônico novo, né? Quem trabalha com telefone para fazer fotografia, para avaliar. Porque às vezes tu olha, tu nem imagina qual é a diferença do pixel que ele traz ali, a câmera, tantos pixels. A gente nem tem ideia, né? Para que serve, qual é a diferença. Mas a gente sabe, ou pelo menos a gente repete a informação de que quanto mais, melhor, né? Né? E isso não necessariamente é verdade, entende? Às vezes, vai ser verdade um monte de vezes, tá? Mas às vezes não necessariamente é verdade isso. Às vezes uma câmera com menos megapixel pode ter uma qualidade ótica melhor que a outra, por exemplo. Diz aí, Cris. E teria algo que se avalie nesse sentido? Como assim? Como tu diz que pode ter a menos, ter uma resolução melhor? Eu, como profissional, né? Então eu digo assim para você, ó, é inegável que quanto mais megapixels você tiver, você vai ter mais detalhes da foto, né? Você entende? Por exemplo, se essa foto aqui do bichinho, ó, ela é uma foto que ela tá com, e a gente vai ver isso, ela é uma foto que ela tá com uma baixa qualidade de pixels, que quando a gente aproxima, a gente consegue, aproxima um pouco, que a gente consegue ver os pixels direitinho aqui, ó. As cores, as pedrinhas que vão formar a foto toda, né? Dá para a gente dizer, uma câmera de 50 megapixels é melhor do que uma câmera de 10 megapixels, num sentido dá, mas também existe uma questão de que 50 megapixels, por exemplo, eu já vi celular falando isso, é muito megapixel, gente, é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que não precisa. Claro que ela vai pegar mais detalhes ali, mas ela não vai fazer tanta diferença uma de 30 megapixels para uma de 50, você entende? Alguém tem alguma dúvida do assunto? Então vamos passando, ó. Vamos tentando aí, vamos tentar compartilhar essa informação aí. Ó, isso aqui, ó, gente, é uma tela de uma televisão aqui, ó. E aí, a gente está olhando de pertinho ali, de pertinho. Alguém já fez isso quando era criança? Lembra quando a gente era criança, tinha aquela televisão grande, né? Alguém já conseguiu botar a cara bem pertinho, assim, a ponto da gente ver os quadradinhos piscando, assim, ó. Né? Então, esse desenho aqui, essa imagem serve para ilustrar isso, ó. Tem uma tela ali, tem um monitor, e a gente dá um zoom e a gente vê, tem um quadradinho azul e vermelho, ia ter um monte de vermelho, um monte de azul, que eles iam formar uma imagem, né? Então, isso é um pixel. Ali tem 2 pixels, ó. Tá? Isso tudo depois a gente vai linkar tudo, ó. Por quê? Então, ó, o megapixel vai ser a mesma coisa que as pedrinhas, então, do mosaico, né? Tem um mosaico, né? As pedrinhas. Então, e o pixel, ele vai ser essa pedra nas telas, então, né, nos monitores, nas telas que a gente vê, tudo quanto é tela que a gente vê na vida, ela é formada por pixels, os pixels vão trocando de cor e vão formando as imagens, e nas fotografias também, ou seja, quando a gente imprime no papel, também acontece isso, né? Vamos passar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Então, a gente conversou sobre pixel, né? Então, o que é o pixel, então, mesmo? Repetindo mais uma vez, então, o pixel é a pedrinha lá do mosaico. Cada pedrinha daquela seria um pixel. E o megapixel que a gente tem na câmera ali é 1 milhão de pixels, tá? E agora a gente vai conversar sobre
O pixel ele é uma introdução para a gente entender a resolução da imagem. Então, resolução da imagem. Alguém sabe o que é a resolução da imagem? Alguém quer tentar compartilhar com a gente o que imagina que seja a resolução da imagem? O que é resolução da imagem? Essa é mais difícil mesmo. Então vamos passar aqui. O que é resolução da imagem, então? Resolução da imagem. Para entender como funciona a resolução da imagem, é necessário ter em mente que a resolução se refere aos pixels, né, de uma imagem. Ou seja, resoluções como 1024 por 700 são, todas têm como base o número de pixels, né? Respectivamente, largura e altura. Tais medidas correspondem à quantidade de detalhes e nitidez de imagens virtuais. Então, a resolução de uma foto, quando a gente fala em resolução, quando a gente fala num celular, qual é a resolução da tua máquina? É 10 megapixels. É exatamente isso que a gente está dizendo. Qual é a resolução da tua máquina? A resolução da minha máquina é 10 megapixels, então 10 milhões de pixels, ou seja, cada imagem vai ter 10 milhões de pedrinhas daquela. E pronto, né, gente? Quanto mais pedrinhas dessas a gente tem, mais detalhes a gente vai tendo, né, gente? Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo? Aqui então, eu trouxe um exemplo para vocês verem a resolução da imagem. São 6 imagens diferentes. A imagem primeira ali, está dizendo ali, 2 por 2, né? É 2 pixels por 2 pixels. 2 pixels por 2 pixels, essa aqui do lado. Ou seja, não aparece nada. A gente não consegue ver nada. Aqui, 5 pixels por 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, A gente já começa a ver que tem um desenho ali, Daí 10 por 10, a gente já começa a ver que está um pouquinho melhor. 20 por 20, já está melhor. 50 por 50, um R, 100 por 100, ou seja, essa imagem aqui da direita, essa que eu estou com o mouse em cima, ela tem 100 pontinhos de largura por 100 pontinhos de altura. Então, faz dela uma imagem com resolução de 100 por 100. Essa imagem aqui do lado, um pouquinho anterior, ela é um pouquinho menor a resolução dela, 50 por 50. E assim vai. Então, a resolução, ela é a quantidade de pontinhos que a gente tem numa imagem. Isso é resolução da nossa imagem. Resolução da nossa fotografia, por exemplo. Então, quando perguntam... Então, quando vocês forem mandar as fotos de vocês lá para o site da Unisol, a Unisol vai fazer um site para botar o trabalho de todo mundo exposto, né? Daí vocês vão ter que fazer as fotos. Daí a Unisol vai ter assim, eu preciso de fotos com a resolução 2.000 pixels por 2.000 pixels, por exemplo. Isso já é uma resolução boa. Então, entendem? Entendam, gente, esses dois são tudo meio estranho, é tudo meio difícil de compreender mesmo, não é fácil. A gente está aqui fazendo um exercício até porque é algo técnico, né? Mas, algo bem técnico, digamos assim, mas que é super importante que vocês saibam. Mas também não se preocupem, são coisas que a gente vai aprendendo devagarinho, sem pressa, com calma. Ninguém está aqui para... É uma coisa que realmente para quem não está acostumado. E é louco isso, né? Porque a gente, então, como a gente conversou antes ali, a gente vive o celular o dia inteiro na mão, e aí os caras falam, o meu celular tem 10 megapixels, o meu tem 50 megapixels. Daí a gente não sabe nem o que significa isso, né, gente? Então, resolução, então, a gente está conversando sobre resolução de imagens. Então, a resolução de imagens, ela diz diretamente respeito à quantidade de pixels que existe numa imagem, a quantidade de pontinhos que existem numa imagem. Aqui eu coloquei de novo a imagem, aquela da TV antiga,
E coloquei uma informação aqui em cima, ó. 640 por 480 pixels, então, né, utilizados por grande parte dos televisores antigos, de tubo. Lembra aquelas televisões que a gente usava antigamente, que eram quadradas, que eram meio quadrado, era um tubo, né? Hoje em dia as televisões são tudo fininhas, né? Não tem mais nada atrás dele. Então, ó, aquelas televisões, então, ó, elas eram mosaicos de 640 por 480 pedrinhas, assim. Então, 640 de lateral por 480 de altura. Então, essa é a resolução das televisões antigas, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer compartilhar algo? Assim, esses 600 por 400 é em quanto? Em 1 centímetro? Muito boa pergunta, né, Cristina? Muito bom, ó. Esse aqui em especial, ó, ele é o tamanho da tela. Então, as televisões antigas, toda a televisão, ela tinha 640 pontinhas, 640 pedrinhas para um lado e 480 pedrinhas de cima para baixo, né? Mas sim, daí, nesse caso, é referente à tela. Por isso que eu botei a informação ali. Quando a gente vai fazer uma foto, por exemplo, a coisa, às vezes, ela muda um pouquinho. Vamos continuar olhando aqui. Não sei se por que tu trouxe essa tua dúvida, Cristina? Sim, é a primeira coisa que me veio, né? Para que tamanho, né? Para 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado? Oh, muito bom, muito bom. Oh, e aí você imagina, né? As televisões eram grandes, e elas tinham resolução de 640 por 480. E agora tu imagina que os nossos celulares hoje, a resolução deles bem pequenininho é muito maior do que essa. Olha que coisa absurda, coisa muito absurda. Aí, nesse caso, os pontinhos ficam mais apertadinhos? Menorzinhos, tanto é que a televisão, eu até brinquei aqui, quando eu era pequeno, às vezes eu fazia isso, encostava a cabeça assim na televisão, assim, e olhava bem de pertinho, e aí via os quadradinhos piscando, assim, né? No celular a gente não consegue fazer isso quase, a gente não consegue ver os pixels, tão pequenininho que eles são ali na tela. É uma coisa realmente muito assustadora, assim, é uma tecnologia incrível, assim, né? Mais alguma dúvida, Cristina? Não. Sempre que quiser participar, pode participar aí. Colocando as dúvidas. A dúvida de um é sempre dúvida de todos. Aqui, ó. Aqui a gente já pega uma outra resolução. Ó. Qual é essa resolução aqui? Ó? 1920 por 1080. Olha como é que era antigamente ali. Ó. Antigamente era 640 por 480. Depois, os caras lançaram essa resolução que é a resolução que eles chamam de Full HD. Você já ouviu falar disso também, já até está passando já agora, os caras já têm resolução muito maior, né? Mas a resolução Full HD é essa aqui, ó. Ou seja, se antigamente as imagens da televisão tinham 640, 480, a partir do Full HD elas começaram a ter 1920 de lateral por 1080 de altura, ó. Isso aqui começou ali pelos anos, no início dos anos 2000, eu acho, né? Começou o Full HD. E aí a mesma coisa, ó. Então, daí, uma tela Full HD, ela vai ter 1920 pixels por 1080. Quando a tua TV é uma TV Full HD, ela tem 1920 pedrinhas, luzinhas, no caso, né? É digital, é uma luzinha que pisca colorida, né? Por exemplo, aqui bem no meio aqui ela vai ser amarela, aqui na camisa da menina ela vai ser marrom, lá atrás os pixels vão ser brancos, e aí eles vão formando a imagem. Então, tudo quanto é imagem que a gente vê, televisão, foto, revista, elas são compostas por pixels. Alguém tem alguma dúvida? Essas mesmas 680 por 400, né, de uma TV, eu jogo elas na tela de um celular. Isso é possível? Sim,
é possível, sobretudo, porque é menor, né? Se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, a gente pega essa tela, 640 por 480, ela cabe dentro da outra aqui, ó. Só vai sobrar, inclusive, né? Vai sobrar daí. Daí o que vai acontecer? Ela vai ficar com uma baixa definição daí. Entende? Porque que é o que acontece quando a gente pega as imagens antigas. A gente vai olhar as imagens antigas, parece que nem dá para ver direito, assim, né, gente? A gente não consegue ver os detalhes das coisas e tal, porque as coisas foram gravadas neste formato aqui, ó. Neste 640 por 420. Foi nesse formato que as coisas foram gravadas. E aí a gente vai mostrar hoje com essas telas Super Master Blaster que a gente tem hoje, e aí não fica legal. Ó, aqui tem um exemplo aqui, ó. Botei uma foto do lado da outra para vocês verem bem exemplos de pixels ali, ó. Então, ó, a esquerda é uma tela antiga daquelas normais, então, né? 400 e... Como é que é o número? 600 e... Ali, ó. 640 por 480, né? Aqui do lado, ó. Que daí a gente aproxima. A gente consegue ver direitinho os pontinhos aqui, ó. Tá vendo os pontinhos que formam as letras, formam os desenhos, formam as coisas todas, né? E aqui à direita já é uma tela mais moderna, que a gente já não consegue ver tão bem assim, né, os pixels, porque eles são menores, ou seja, quanto menor for o pixel, quanto mais pixel a gente tiver, melhor. E daí a gente tem mais detalhes. E aqui, ó, então a gente falou de pixel, de megapixel, né? Ó, resolução das câmeras fotográficas, e isso aqui a gente tem ouvido falar muito já há anos, ó. 1 megapixel, 5 megapixel, 10 megapixel. Alguém sabe aí a resolução da sua máquina, da sua câmera? Não, esse eu não sei, mas quando se faz aqueles quadros, aquele artesanato em ponto de cruz, naquela tela, né? Ali dá bem para comparar com esses quadradinhos aí, né? Acho que eu entendi o que você quis dizer. Acho que deve ser algo, né, que a gente vai preenchendo os quadradinhos até fazer uma imagem, né? É bem isso. Se os quadradinhos forem miudinhos, né, o ponto for miudinho, tu vai conseguir definir melhor a imagem que tu está bordando, né? Quando tu está fazendo ponto aquele, do bordado, né? Se forem quadrados maiores, né? Aí tu vai ter que te virar para definir a imagem, né? Para ter uma imagem boa, né? Isso. Ó, a minha câmera do celular, ela tem 12 megapixels. É uma câmera antiga já. Meu celular já é muito mais velhinho, assim, já tem alguns anos. Né? Então, eu lembro que quando eu era profissional, eu não era profissional, mas eu tirava fotografia antes da máquina digital, né? E eu lembro que até chegar em 5 megapixels, a qualidade das fotos era muito ruim. Até chegar em 5 megapixels, a qualidade das fotos ficava pior do que quando a gente tirava no filme e mandava revelar. Só a partir dos 5 megapixels, ou seja, são imagens com 5 milhões. Olha aí, a tua tem 48 megapixels, Cris. Ó, gente, 48 megapixels é pixel pra caramba, gente. É algo assim, que nem precisa, essa é a sacada, né? Só que esses caras são sacana, porque eles sabem que vem disso, né? Ah, vou fazer a minha com mais megapixels de todos, aí todo mundo, mais megapixels. Você entende? Quando na verdade não precisava. Tu com uma câmera de 20 megapixels, por exemplo, já está fazendo coisas boas. Claro que a câmera ela vai acabar tendo outras coisas. É que hoje em dia também isso está uma loucura, assim. Porque hoje em dia cada pixel ali dentro do sensor é independente, né? Então, ó, a Cris mandou dela 48 megapixels. Ó. A minha câmera, meu celular tem 12 megapixels. E a minha câmera profissional tem 24 megapixels. O brabo é ter tanto megapixel e não saber usar. Tem que botar numa... Ó, e a gente vai começar mais ou menos, Cris, a aprender isso agora. O que eu fiz aqui daí? Ó, eu peguei uma foto que eu tirei com o meu celular, ó. Essa foto aqui da esquerda, com um café da manhã que eu tirei do meu celular, a foto.
E aí, ó, isso é uma coisa daí, ó. E aí eu entro na foto ali no celular, e aí tem informações da foto. E no de vocês deve ter. O meu é o iPhone, e assim que funciona, né? O de vocês é, não sei, alguém aqui deve ter o Galaxy, né? Que o pessoal tem bastante também, né? Que eu acho que são os dois que tem Motorola. mais, né? É o Galaxy, não, é. Como é que é o nome do aplicativo? Motorola mesmo. Não, digo, o Motorola ele usa o software da Google, como é que chama? iOS? O sistema operacional, isso. É o Android? O Android, isso. O iOS é da Apple. É da Apple, né? O Android é o de outras, assim, né? Por exemplo, máquina da Motorola vai usar o Android, que talvez seja um pouco diferente. Mas o da Apple, como é que é? Eu abro a foto, vou lá e olho características da foto, né? Informações da foto, detalhes da foto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal está escrevendo aqui direitinho, ó. A Lattes falou, então, ó, 20.01 megapixel. Minha câmera digital Sony, ó, que legal, ó. 20.1 megapixel. Isso aí já é pixel pra caramba, gente. Isso aí há 10 anos atrás não existia quase nada com 20 megapixels. É uma coisa impensável. Ó, a Cris, ó. 8.000 por 6.000. Tu sabia disso, Cris? Tu consegue entender agora mais ou menos, ó. Então, ó, a tua câmera, Cris, ela é assim, ó. Lá dentro da câmera, então, tem o sensor, né? Que é onde registra a foto, que vai transformar a foto depois. O sensor de uma câmera, então, de 48 megapixels, ele tem 8.000 pontinhos de largura por 6.000 pontinhos de altura. Olha o absurdo que é isso, gente. Como é que era na televisão antiga? 480, 480, olha, entendem? Então, é uma coisa muito diferente. Ó. Então, aqui, ó, Pixel, ó. Então, a Cris mandou os dados dela, que é 8.000. Não entendia nem o que era aqueles 8.000 por 6.000, agora que tu me explicou. E isso é importante a gente, são coisas que a gente vai acumulando informação, né? É importante a gente saber. E olha que legal, o dela diz aqui ainda, gravar vídeos em alta definição, né? Com resolução de 1920 por 1080 pixels, ou seja, quando faz filme, ele grava só 1920 por 1080. Mas, quando faz foto, eu acho que daí ela vai fazer uma foto lá de 8.000 por 6.000, assim. Vai ficar uma foto grande, vai ficar uma foto que, se a gente precisar imprimir ela do tamanho da parede, assim, ela vai ficar perfeita, porque ela já vai... Para isso serve o megapixel, quando a gente quer imprimir as coisas grandes, a gente quer fazer as coisas grandes. Aí vai servir bastante o megapixel. Então, ó, vocês aí no aplicativo de vocês, ó, nas fotos de vocês, vocês vão entrar na foto e vão pedir informações da foto. Deve ter um izinho, deve ter alguma coisa. No da Apple, quando tu abre a foto, tem um izinho embaixo de informações. Daí a gente pega informações e aí ele apareceu aqui, ó. Apareceu essa informação. O que diz aqui, ó? Então, essa foto aqui das frutas foi uma... Tá aqui o nome do arquivo, né? O nome do arquivo, uma foto, aqui o nome dela, IMG 8448, ela foi tirada, então, no dia 25 de maio de 2022, às 13h19. Estava tomando café da tarde, estava tomando café da manhã, à 1h30 da tarde, né? E depois aqui ela ainda diz, ó, quais as informações mais ainda da máquina, ó. 12 megapixels, então a foto tem, essa foto, ela tem 12 megapixels. Quanto é que deu os 12 megapixels? Ó? 3.024 por 4.032. Ó. Então, ela tem 3.024 de largura por 4.032 pontinhos de altura. Imagina, 4.000. É metade da resolução da Cris, ó, que a Cris mandou para nós, a máquina dela. Né? E depois ainda diz aqui uma outra coisa que a gente vai aprender no outro dia também aqui, ó, que é 2,5 megabytes. Esse é o tamanho da foto quando a gente vai mandar ela para alguém. O tamanho que ela ocupa no disco, ocupa fisicamente lá na memória. Então. Mas isso, por enquanto, não é importante. Ó, tá?
Aqui tem outro exemplo, ó. Trouxe aqui uma foto que eu bati numa aula minha, ali na minha aula de yoga, ó. A galera tudo fazendo aí a longa salvação, yoga pranama. E aí eu tinha que ver a máquina profissional, ó. E aí eu botei a máquina, botei a foto, né, dentro do celular, fui ali no celular, informações, busquei as informações da foto aula. O que é essa foto aqui, ó? Então lá as informações da foto. Foi feito em terça-feira, 29 de março, às 8h56, no final da minha aula, 8h56, terminando a aula. Foi feito, então, pela máquina Canon, em formato JPEG, e aí tem aqui, ó, a lente, já traz outros detalhes, né, que tem, a lente de 50mm, 1.4. Essa minha foto, ela foi tirada a 6 megapixels. Então, é uma foto que ela, apesar do meu sensor lá ter, sei lá, 21 megapixels, acho que é, eu só usei 6 megapixels para fazer essa foto, que às vezes eu gero os JPEGs menores. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre megapixels, sobre pixels, sobre... como é que é? Sobre mosaico, sobre... Diz aí, Camisita. Agora vai terminar a aula e vou procurar meus megapixels aqui no meu telefone. Vou começar a indagar, professor. Quantos megapixels tem? Ó, e lembrando aqui, ó, é importante a gente saber, por exemplo, as máquinas mais antigas, né? A gente pega essas máquinas mais antigas, que tem 1 megapixel, tem 2 megapixels, e a gente compara essas fotos com as fotos das máquinas atuais, aí elas deixam bastante a desejar, sabe? Porque elas têm muito menos informação, né? Você imagina comparar que nem a gente fez ali o exercício, né? Antigamente a televisão ela tinha 480, gente. E o sensor hoje em dia tem 8.000 pontinhos, gente. É uma coisa realmente assustadora, né? Muita coisa. Alguém quer compartilhar algo? Alguém tem alguma dúvida? Estou fazendo uns testes aqui. Isso aí, gente. Ó, e o que isso que é o mais legal, ó, gente. Essa informação aqui, ó, é uma coisa que a gente vai usar pro resto da vida. Vai passar o resto da vida falando. E daí tu vai dizer assim, uau, eu não sabia que era megapixel, fui entender aquele dia lá, não sabia que era resolução. Porque a gente vai passar o resto da vida pensando nisso, gente. Porque a gente vai trabalhar o resto da vida com foto, a gente vai trabalhar o resto da vida com tela, com imagem. Diz aí, Cris. Só me relembra o nome daquele símbolo que parece umas árvorezinhas, que tem um que é 3 e o outro é 2. Símbolozinho. Quando a gente abre aqui foto, aí aparece ali na imagem para a gente focar aquelas árvorezinhas, né? E aí tá, eu vejo que quando eu coloco na que é 3, porque tu falou da amplitude, né, ali dos pixels, eu estou em cima aqui do computador, como vocês estão vendo o meu aparelho, mas ele abre bem ao redor. Isso é outra coisa daí. Isso é a lente. Que o teu também tem um monte de lentes, né? Então, quando tu abre, ele está abrindo com uma grande angular, e daí você está vendo um monte de coisa ao lado, né? Porque ela pode ser uma imagem mais fechada e ela vai ter 8.000 pontinhos e tal, né? Ela vai pegar aqueles 8.000 detalhezinhos, vai pegar melhor, né? Porque eu estava testando, se eu coloco nas duas arvorezinhas, ela fica normal. O que encaixa na tela. Se eu colocar nas 3, ela abre. Olha que interessante, ó. Isso aí é outra coisa. Isso aí o ângulo da lente. Então, quando você bota 2 arvorezinhas, você deve estar fazendo com uma lente mais médio alcance, assim. E quando você bota 3 arvorezinhas, não, dá para botar 3 arvorezinhas, você vai botar mais gente. Né? Nessa distância aqui, se tu usar 2 arvorezinhas, tu vai estar mais perto. Se tu usar 3 arvorezinhas, tu vai estar mais longe, né? Se vocês quiserem, até coloco as 2 posições ali no grupo, só para ver como é que é. A imagem com 2 arvorezinhas vai ser a menor, vai ver que não pega nem todo o computador essa distância que eu estou aqui, que aparece na tela de vocês. Ó. Aqui, quem olhar para mim vai ver onde eu estou com a máquina
E se eu colocar nas 3, agora eu já mando as fotos no grupo, ele vai dar uma amplitude muito maior. E eu ainda posso aumentar, tem 0,5, 1, 5, Ó, agora que a gente vai fazer, 10. mas a gente vai fazer o seguinte, ó, porque isso, pronto, isso aí não é, isso não tem a ver com os pixels, isso tem a ver com a lente, né? Uhum. Agora, só que daí a gente vai aproveitar essas fotos, ó, e a gente vai fazer o tema de casa. O que vai ser o tema de casa? A gente vai fazer 2 fotos, uma na vertical e uma na horizontal. Como é que é mesmo? Vertical e horizontal, uma é de pé, né? E a outra é deitada. Né? Imagina, a máquina da Cris tem 8.000 pontinhos de um lado, é muito pixel, eu estou apavorado até agora. Ó, então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 2 fotos. Ó. Uma de horizontal, pode fazer das fotos. Claro, né, gente? A gente faz uma foto bonitinha, faz ali uma produção, se precisar. Ó, a Tânia disse aqui, ó, a câmera digital dela tem 12 megapixels. Ó. Então, ó, gente, ó, vocês vão fazer 2 fotos. Depois, com o celular, pode ser com a câmera, pode ser também, fique à vontade. Depois vocês vão buscar as informações de cada foto, que nem eu fiz aqui nessas aqui, ó. Ó, vocês têm que aprender a fazer isso, tem que aprender a mexer no celular. Tô com essa foto aqui, daí, por exemplo, né, vocês fazem a reunião no fim de semana lá, na nova diretoria da associação e tal, e aí fizeram uma foto. Daí o cara do jornal liga e diz assim, queremos botar uma foto de vocês aqui na capa do jornal. Só que essa foto, para a gente botar na capa do jornal, ela tem que ter uma resolução de pelo menos 4.000 pixels ali de lateral. E a gente tem que saber responder isso. A gente tem que saber, às vezes a nossa máquina nos engana, por exemplo. As máquinas, a minha máquina faz isso. 12 megapixels, tá? Se eu tô com a memória muito cheia, ela começa a fazer as fotos com uma resolução mais baixa, sem eu mandar. Ela faz com que ela percebe, os caras da informática não foto. Eles percebem que a câmera está um pouco espaço e começam a usar menos espaço para guardar as informações, né? Então, vou voltar para o nosso tema de caso, ó. Se eu fazer 2 fotos, uma horizontal e uma vertical, aí vocês vão buscar as informações sobre cada uma dessas fotos. E aí vocês vão tentar fazer um print das informações, se possível, junto com as fotos, e enviar no nosso grupo, que nem eu fiz aqui, ó. Ó, eu fiz o print aqui, ó. Eu fiz o print da foto e fiz o print das informações e mandei. Tá? Ô, Cris, tu mandou a foto ali já, né? Pode fazer até com essas fotos que você mandou aí, se você quiser. Deixa eu ver aqui. Ó, exatamente, ó, é outro ângulo. Nossa, não, é outro ângulo. Isso aqui é outra coisa, mas a gente pode até conversar sobre isso outro dia também. Ó. Isso aqui é lente, é diferente de lente. Mas aí pega essas 2 fotos que você fez, Cris, e tenta ver a informação delas aí. E faz um print e manda no grupo ali também. Ó, então, é isso que todos nós vamos fazer. Ó. Todos E onde eu busco essas informações? Ó, vai onde tu tirou a foto, que é o que a gente está conversando. Ó. Então, tô aqui, vou mostrar como é que é o da Apple aqui. Ó. Tô aqui com a... Deixa eu cortar aqui o stop sharing. Aqui. Ó, esse aqui da Apple, ali tá a foto, ó. Daí, se tu olha ali embaixo, ali, ó, bem ali no meio tem um izinho ali, ó. Tá vendo o izinho ali, ó? Quando eu aperto no izinho, ó, daí aparece informações, né? Isso, é um izinho de informações. Daí aparecem as informações ali embaixo. Ó. E daí aqui tem uma foto com as informações. Quer ver? Ó, deixa eu, ó. Desliguei o izinho, deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Daí tá as fotos, uma do lado da outra ali, ó. Outra foto, ó. Outra foto. Aqui tem foto já dos exercícios, ó. Aqui tem outra foto. Ó. Quando eu aperto no I, ó, ele sobe ali, ó. Com as informações. E aí, ó, daí vocês fazem esse print aqui, ó. Alguém aqui não sabe fazer print na tela? Eu não sei. A Cris sabe, mas eu não sei.
Eu estou tentando e não consigo. Cheguei na aula atrasada, professor. Boa tarde. Tá tudo bem. Como é que você faz aí, Cris? Ensina a gente aí, Cris. Antes tarde do que nunca. No meu, eu uso os botões laterais. Tu aperta, Eu tu aperta aperto os os dois dois ao junto, como é mesmo que é? tempo. É, Qual é que é o teu aparelho, perdão? um A12, A 12 o que que é? Samsung. Samsung A12, ou seja, todos os Samsungs devem ser meio parecidos com ele, né? O da Apple é assim, ó. O da Apple tu tem que apertar um botão aqui na frente, tu aperta esse da frente e o do lado, daí tu precisa ligar juntos, ó. Quando tu aperta os dois juntos, ele dá uma piscadinha, pim, ó, guardou ali, ó, a tela. A gente sempre pode colocar o modelo do aparelho, a marca, e buscar na internet como fazer print. Que vai aparecer, porque cada aparelho às vezes tem uma especificidade diferente da outra, né? Isso aí, gente. Ó, isso é um movimento também a fazer, ó, que é bacana também, ó, que é, como é que eu faço o print da tela no meu celular? Escreve lá no Google, print, tela, e aí coloca o modelo do celular. É um Samsung A52. Samsung A52. É um iPhone 7, não sei o quê. iPhone 7, não sei o quê. Você quer perguntar algo, querida? Não, eu só dizer que o meu eu consegui aqui botar vocês todos no WhatsApp do meu marido. Fiz um print aqui do lado, agora eu mandei para ele. Tá todos vocês aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Conseguiu fazer o print, então? Consegui, é no botãozinho de baixo e o outro logo acima, do Motorola. Ó, Motorola já é um pouco diferente. Como é que é? Botãozinho de baixo? São 3 botões aí, ó. O meu divide em 4 porque eu botei uma capinha que divide o aumentar e diminuir o volume, né? O volume. Aí, então, o de baixo é menos volume, junto com o que desliga o telefone. Ó, gente, cada celular vai ser diferente do outro, cada marca, cada modelo. Tem que apertar simultaneamente, os dois juntos. Tá. Aí aparece a telinha, aí tu manda enviar, daí aparece se é para WhatsApp, para o Facebook, para onde é que você quer. Ou para guardar no próprio celular, né? Isso aí eu nem olhei só esses dois detalhes ali e mandei para o meu marido. Boa. Obrigado, querida. Eu quero só mais uma coisa, eu quero saber se essa aula vai ficar gravada e se ela vai mandar durante a semana, porque eu perdi até há pouco. Recém que eu entrei, é 3h30 passada. Pecado. Vai ser gravada, Cris? Sim, e elas ficam todas no YouTube depois, já tem umas quantas no YouTube. Eu já assisti algumas lá, que eu não tinha assistido, e aí eu quero saber se essa aí entra, até porque daí eu quero fazer o meu tema de casa daí depois. Ó, gente, e vamos fazer o seguinte, ó, coloque, daí então, ó, quem já conseguiu fazer o print da tela, tire print da tela das informações de 2 fotos, então, né? Uma foto tirada na horizontal, na vertical, e uma foto tirada na horizontal. Só para vocês verem essa informação, compartilharem ali. Quem tiver dificuldade em fazer o print, escreve ali no grupo, que o pessoal vai ajudar, vai trocar essas experiências aí. E a gente tem mais que botar todas as cabeças para funcionar para todo mundo, né? Para todo mundo. Ô, Cris, tu vai ter que me ajudar. Agora não posso, ela tá com Covid. Não, mas a gente ajuda. Para de comer. Me pegaram. Então, daí, né, gente, para que essa história da resolução é importante, né? Olha, é importante para um monte de coisa. Por exemplo, se vocês forem publicar as fotos no jornal, vocês têm que saber se vocês estão mandando a foto com uma boa resolução para o jornal. O pessoal pediu uma foto para a gente publicar lá no site, lá da Unisol. Tem que saber se essa foto tem uma boa resolução, se dá para botar ela no site, um tamanho grande, por exemplo. Outra coisa, e aqui vai um alerta daí, tá? Que é assim, ó. Carmen, desculpa. Carmen, fala aí, Carmen.
Conta aí, Carmesita. Desligou. Carmen aí. Ah, desligou menor. Diga, Consegui, querida. Oi? mandei um print pro grupo, professor. Ah, olha aí, ó. Ó, Cris mandou também, ó. Deixa eu ver aqui. Você mandou, Carmen? Onde é que tá? Tá no grupo Mídia 2. Ah, o da Carmen não chegou ainda. Vou ver aqui o da Cris, ó. Da Cris mandou. Ali, ó. Olha ali, ó, Cris. Ah, só tem esses detalhes aqui, Cris, não tem mais. Ah, tá ali, ó. Você conseguiu ver, Cris, na tua... Só aparece a... Ó, a foto que a Cris mandou, por exemplo, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, a tela. A tela aqui da Cris para explicar direitinho. Eu vou mandar da outra agora. Ó. Olha ali na tela, ali ó, essa aqui então, ó, olha a quantidade, isso aqui são os detalhes, então, as informações da foto que a Cris bateu. Então, a foto foi batida dia 6 de julho, às 15h57. O nome do arquivo, tá aqui o nome do arquivo, ó. No computador isso é muito importante para a gente localizar o arquivo, né? E aqui ele está organizadinho, bem como eu gosto, ó, da informática, ó. Olha o nome do arquivo que é interessante. Isso aqui é muito da galera da informática. Ó. Olha o nome do arquivo. 2022-0706. É a data. E se tu coloca nessa ordem, ela vai ficar sempre em ordem. 2022-0706, 15h57-57. Às 15 horas, 57 minutos e 57 segundos. É muito bom mesmo. Coisa tem o pessoal da informática. Né? Olha o tamanho da imagem, Cris. Ó. Não está usando toda a tua resolução. Ó. Tu viu o tamanho dessa imagem? Ó? Ela, apesar da tua câmera ter uma resolução de 8.000, ela só usou 2.560 por 1.440. Tem até o lugar, porque as câmeras têm tudo GPS, né? Eles guardam até o lugar onde a pessoa fotografou. Né? E aqui embaixo daí tem a máquina, o Samsung SMA 125M. Depois tem aqui algumas características da máquina fotográfica que a gente já conversou lá no início. Se vocês quiserem, a gente volta a conversar sobre isso, que é gostoso, é bom pra caramba. E o balanço de planos automático sem flash. Ainda diz aqui, ó, sem flash, não precisa tirar flash. Diga, Carmen. Não entendi, querida. E foi o print, professor. Ah, não. Ah, foi. Ah, não, ó. Mas, esse print está muito melhor do que. Esse print está muito melhor do que a informação das fotos, está muito mais lindo. Foi, prof. Foi? Agora, foi daqui, ó. Agora tu vai fazer o seguinte, ó, Carmen. Tu vai pegar esse print. Ó, você vai fazer o print com a informação da foto que tu vai fazer, entendeu? Agora tu já sabe fazer print. Agora tu pode tirar o print das telas tudo sempre. Tá, vai... Ah, prof, que por agora tirei o print só. Não, tudo bem, mas é isso mesmo, ó, gente. A gente tá aqui para aprender isso tudo, ó. Primeiro vamos aprender a tirar print, tá bom? Agora vamos aprender a buscar as informações das fotos, porque isso que é importante para vocês também. Por exemplo, daí, eu estava dando exemplo, né? Eu ia dizer que tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, vocês querem ver, ó? Vou compartilhar de novo a minha tela ali rapidinho, ali embaixo, 412. Ó. Peraí. Enquanto o Geo projeta, meninas, não esqueçam de assinar nossa lista de presença. Eu coloquei aqui no nosso chat, no bate-papo, e também está lá no nosso grupo. Até compartilho de novo. Preenche uma lista, gente. É sempre importante para nós. Ainda mais que, pronto, né? A gente tá tentando mobilizar a galera de novo aí para voltar para as aulas. Fazer mais aulas dessas, assim, de explicativo, ó.
Então, tem uma coisa, gente, que acontece assim, ó, que é, ó, por exemplo, aqui, essa foto aqui que eu tirei com o meu celular, tá? Então, ela foi tirada com 12 megapixels, então ela tem o tamanho de 3024 por 4032, tá? Se me manda as fotos lá, me manda aquela foto lá da tua comida lá para eu publicar aqui no meu jornal. Se tu mandar ela pelo WhatsApp, tu vai perder toda essa qualidade da tua foto. O WhatsApp, ele diminui todas as fotos que tu bota nele para ficar mais fácil de enviar. Entendeu? Então, ela vai pegar essa foto aqui, ó, que tem 3024 por 432, e ela vai diminuir isso. Ela vai deixar bem menor, mas bem menor mesmo. A gente pode até fazer o teste aqui, posso até jogar no WhatsApp mesmo, para fazer o teste mesmo. Ou seja, quando você tem que mandar foto para alguém, e são fotos importantes, não manda pelo WhatsApp. É proibido mandar pelo WhatsApp. Porque, tirei uma foto da minha avó ali com o celular, a família toda botou no grupo da família, todo mundo grava a foto, só que a foto é desse tamanho, gente. Ela é pequenininha, ela é feita para ser transmitida pelo WhatsApp rapidinho, para ninguém perder tempo. Então, o WhatsApp é malandro. Por exemplo, eu uso também aquele Telegram, que é parecido com o WhatsApp, né? O Telegram é parecido com o WhatsApp, funciona um pouco diferente. O Telegram é um pouco mais esperto. O Telegram, quando tu bota foto nele, ele te pergunta, tu quer mandar o arquivo, né, o arquivo original, ou tu quer mandar uma imagem só, que daí a gente diminui o tamanho dela, fica bem menorzinha de ser enviada. Então, ó, gente, fotos é e-mail, não se troca foto em WhatsApp. Não façam isso, gente. Foto é e-mail. Porque se a gente bota no WhatsApp, ele diminui tudo, ele deixa tudo pequenininho, e daí a foto da tua avó, lá da tua família toda que tu adora, a tua foto lá da tua família que tu adora, a foto é pequenininha, não dá. Tá com pouca definição, entendeu? Então, o WhatsApp é proibido para trocar foto, gente. E pronto, gente, ó, vamos lá fazer o tema. Eu acho que a Cris jogou aqui no grupo aqui até o tema já, né? Acho que sim, né? Uhum. Ó, o tema, então, é fazer uma foto... Peraí que eu tô aqui... Então, ó, fazer duas... Print na tela do computador. Ó, fazer duas fotos, ó, uma foto vertical e outra foto horizontal, depois buscar as informações de cada uma das fotos, fazer um print e mandar no nosso grupo ali. Para a gente olhar como é que tá, a quantas estão saindo as fotos de vocês, ó. Agora tem um monte de print ali já, ó. Ó, a Cris mandou outra foto dela ali. Ó, Cris, essa outra foto que tu mandou, tu viu que o tamanho dela é maior? Eu até tenho essa dificuldade, sabe quando? Quando a gente faz a relatoria do trabalho, que é cheia de fotos. E aí, quando vai subir, geralmente as minhas estão muito pesadas. Ó, quando quer, como é que eu vou dizer? Tu teria que diminuir elas um pouco, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nessa segunda foto que você mandou ali, o arquivo, ó, é uma foto que já está maior, é uma foto que já tem 4.000 pixels, ó. Então, ela vai ficar mais pesada de mandar mesmo. Vou fazer o relatório, isso aqui. Então, quando vai mandar, às vezes, se quiser diminuir, pode diminuir. Tudo isso é trabalho, né, gente? Eu quando vou entregar um trabalho profissional, por exemplo, eu mando dois diretórios para a pessoa. Eu mando um diretório com as fotos no tamanho grande, para que ela possa imprimir o resto da vida daí, né? Se ela guardar aquele documento.
Daqui a 200 anos ela vai mandar imprimir o documento que você vai sair uma foto grande, não tem problema. E mando um outro diretório com as fotos tudo em tamanho pequenininho, assim, para a pessoa já jogar na internet direto, assim, não precisa nem perder tempo. Você já pode mandar no e-mail para todo mundo lá, já vai as fotos menorzinha, né? Ó, até ele perguntou, eu não entendi muito bem tirar a foto direto no WhatsApp. Não é questão de tirar foto direto no WhatsApp, pode ser também. Mas, quando a gente manda uma foto pelo WhatsApp, eu tirei uma foto aqui, guardei no meu celular, e no outro dia, o pessoal pediu ali, vou mandar a foto pro grupo. Né? Aí, quando tu manda no grupo, o WhatsApp diminui a tua foto, tira todos os detalhes da foto, perde toda a tua foto original. Bom, gente, já é 4h30 já, acho que foi boa essa aula, hein? E aí, gente, semana que vem a gente vai continuar conversando mais ou menos sobre isso, sobre algumas coisas técnicas assim também. Aproveitem, façam fotos bacanas. Vou mandar foto com as informações para o Geo ali, mas faça uma foto bonitinha, né? Faz uma foto do café da manhã bonito ali, dos bolinhos que faz, tão gostoso. E assim vai, gente. Ó, muito obrigado mais uma vez. Esses encontros são muito importantes para mim, ó, gente. Esses encontros que a gente organiza aqui, tanto aqui na fotografia como o curso de comunicação, também foram exercícios maravilhosos, assim, né? Da gente poder estar trocando essa informação aqui. E lembrando, ó, gente, essa informação que vocês estão tendo, vocês não sabiam, tipo, vocês não sabiam até hoje. A partir de hoje, vocês vão usar isso todo dia. Todo dia vocês vão usar isso. Por quê? Porque todo dia vocês batem foto. Gel, Oi? Gel, Diga. pode mandar